Pessoal, ainda dentro da derivada, vamos falar um pouco sobre velocidade e aceleração. Primeiro, velocidade. O que é a velocidade média? A velocidade média num intervalo é a distância percorrida dividido pelo tempo gasto. Vamos supor que um carro vá de Diamantina a Belo Horizonte. Suponhamos que essa distância seja uma distância de 300 km, correto? E vamos supor que esse carro gaste 3 horas para percorrer essa distância. Ou seja, uma distância de 300 km e o tempo gasto de 3 horas. Dividindo 300, que é a distância, por 3, que é o tempo, a gente tem 100. Então a gente diz 100 km por hora é a velocidade média que um carro percorreu esses 300 km em 3 horas. Então, velocidade média nada mais é do que a distância percorrida em um determinado espaço de tempo dividido por esse espaço de tempo. Então vamos pensar aqui uma partícula em um movimento em linha reta. Então essa partícula sai desse ponto, né? Depois de um determinado tempo, essa partícula se encontra aqui, né? Então ela percorreu essa distância, e essa distância eu vou chamar de S de t. Distância percorrida depois de um tempo t, certo? Essa partícula continuou se movendo, então ela veio parar aqui. Aí o tempo que ela gastou foi o t mais o delta t, né? Então o que seria esse delta t? Seria esse tempo que ela gastou para sair desse ponto e chegar nesse ponto. A distância que ela percorreu do ponto inicial até o ponto final, a gente vai chamar de st mais delta t. Ou seja, se eu quero calcular a velocidade média vai ser a distância percorrida, né, entre esse ponto e esse ponto, dividido pelo tempo gasto que a partícula, né, o tempo que a partícula gastou para sair desse ponto e chegar nesse ponto. Ou seja, a velocidade média vai ser a distância que a partícula gastou desse ponto até esse ponto, ela pode ser calculada fazendo uma subtração. St mais delta t, isso aqui, é a distância daqui até aqui, ponto inicial até o ponto final. O st é a distância do ponto inicial até esse ponto. Se eu faço isso menos isso, eu vou ter justamente essa distância que ele gastou daqui até aqui. É como se eu dissesse que desse ponto inicial até esse ponto final, a distância fosse 10. Desse ponto inicial até esse ponto intermediário, a distância era 3. Então eu saberia que esse ponto vale 7, porque eu faço 10 menos 3, eu encontro isso, né? Então a distância vai ser isso menos isso, ou seja, é toda essa distância menos esse pedaço aqui. Então, velocidade média em cima é a distância percorrida, embaixo é o tempo gasto. O tempo gasto é o tempo que eu gastei para sair desse ponto até chegar nesse ponto. Então essa fórmula me dá a velocidade média com que a partícula sai desse ponto inicial até esse ponto final. Então a velocidade média é a variação da distância em relação à variação do tempo. Depois a gente vai fazer um exemplo para ficar mais claro para entender isso. Agora, o que é a velocidade instantânea? A velocidade instantânea é a gente calcular a variação da distância pela variação do tempo, mas fazendo com que a variação do tempo tenda a zero. Ou seja, no lugar de trabalhar com um tempo inicial e um tempo final, eu faço com que a distância entre esses dois tenda a zero para que a velocidade seja calculada num instante x, um instante determinado. Ou seja, a velocidade instantânea não vai haver diferença entre dois pontos, porque vai se tratar de um único ponto. Então a gente teria essa fórmula. Ou seja, essa fórmula nada mais é do que a derivada da distância. Então, para encontrar a velocidade, a gente calcula a derivada da distância. E da mesma forma a gente fala com a aceleração. Então, o que é a aceleração? A aceleração é a variação da velocidade em função do tempo. E o que seria a aceleração num determinado instante? A derivada da velocidade. Assim, a gente tem que a derivada da distância gera a velocidade e a derivada da velocidade gera a aceleração. Vou dar um exemplo, vai ficar mais fácil de entender. Então, no instante t igual a zero, então o corpo ela um movimento em linha reta. E a posição final ela é dada por essa fórmula. Então, essa fórmula determina a distância percorrida pela partícula, pelo corpo, depois de um determinado tempo t.
Letra A pergunta qual que é a velocidade média do corpo no intervalo de tempo que vai de 2 até 4. Velocidade média. Toda vez que a gente tem a ideia de velocidade média, a gente tem uma ideia de variação de distância em função da variação do tempo. Como que eu calculo a variação da distância e a variação do tempo? Então o intervalo que eu estou trabalhando é o tempo varia de 2 até 4. Então a posição final desse corpo é quando eu pegar o 4 e colocar no lugar do t. Então quando eu substituo o t por 4 na equação da distância, isso vai me dar a distância percorrida no intervalo de 0 até 4. Se eu pegar o 2 e colocar no lugar do t, eu tenho a distância percorrida de 0 até 2. Se eu faço S4 menos S2, eu tenho justamente a distância percorrida no intervalo de 2 até 4. Então a variação da distância é dada assim: S4, posição final, menos S2, posição inicial. Essa parte de cima vai determinar qual é a distância, por exemplo, em metros percorrida. Embaixo eu tenho a variação do tempo. O tempo final é 4, o tempo inicial é 2, então a variação do tempo é 4 menos 2. É fácil perceber, de 2 para 4 a gente tem uma variação de 2 segundos. Então embaixo é fácil. Em cima que gera um pouco mais de conta. Então eu vou pegar o 4, substituir no lugar do t e vou fazer essas contas para descobrir qual é a distância final. Vou pegar o 2, vou colocar no lugar do t, vou fazer essas contas para descobrir qual é a posição inicial. A posição final menos a posição inicial vai dar a quantidade percorrida. Então isso aqui dá 48, isso aqui dá 28. É como se no instante 2 o corpo passasse pela distância 28 metros, continuasse andando e depois de 4 segundos ele estaria na distância de 48. Porém, de 48 menos 28 dá 20, ou seja, esse corpo percorreu no intervalo de 2 até 4 segundos 20 metros. Dividido por 2, 10 metros por segundo. Então a velocidade média é a distância percorrida sobre o tempo gasto. Então a distância percorrida, eu coloco 4 no lugar do t, acho a posição final, ponho 2 no lugar do t, acho a posição inicial e faço posição final menos posição inicial para descobrir qual é a distância gasta. E o tempo eu faço o tempo final menos o tempo inicial. Beleza. Letra B. A letra B pede a velocidade do corpo em um determinado instante. Opa, aqui apareceu a palavra instante. É diferente na letra A. Na letra A apareceu velocidade média. Quando fala velocidade média, sempre vai ser dado dois valores. Vão ser dados dois valores. De tal forma que tenha como você calcular sempre a diferença do último pelo primeiro. Agora, na letra B fala-se instante. Toda vez que falar de instante está associado à derivada. Se eu quero saber a velocidade, então a velocidade vai ser a derivada da posição. Então a equação que determina a distância e a posição é essa aqui. Então eu vou calcular a derivada dessa posição, né, dessa equação da distância. Quando eu calculo a derivada dela, então derivada de 16t, 16. Derivada de menos t ao quadrado, menos 2t. Desce o 2 multiplicando, menos 2t. Então a derivada dessa equação da distância determina a equação da velocidade. Então a equação que determina a distância percorrida quando o derivado gera velocidade. Se eu quero a velocidade no instante 2, então eu substituo t por 2. Fazendo t por 2, você vai chegar à resposta de 12. Então a velocidade nesse instante é de 12 metros por segundo. Né? Então o resultado seria esse aí. Aceleração média. Apareceu a ideia de média. Então a aceleração é o que? É a variação da velocidade pela variação do tempo. Na letra B a gente descobriu que a equação da velocidade é essa aqui. Então a aceleração média vai ser a variação da velocidade, ou seja, a velocidade no instante 4, que é o instante final, menos a velocidade no instante 0, que é o valor inicial. Então é sempre pegar o 4 e o 0, que são os valores final e inicial, e substituindo t. Então, velocidade no instante final, menos a velocidade no instante inicial, dividido pela variação do tempo, sempre pela variação do tempo. O tempo varia de 0 até 4, então 4 menos 0 vai dar 4 no denominador. E aqui no numerador eu vou substituir o t por 4, vou substituir o t por 0 e vou fazer essa conta aqui. Né? Então sempre que for aceleração, a parte de cima vai ser a variação da velocidade.
velocidade final menos velocidade inicial. E a parte de baixo sempre a variação do tempo, tempo final menos tempo inicial. Fazendo a conta aqui em cima, a gente vai chegar à resposta de 8 menos 16, que vai dar menos 8, dividido por 4, menos 2. A aceleração a gente determina assim, metros por segundo ao quadrado. Então esse corpo está desacelerando, né? Isso é a aceleração média. Letra D, fala-se de aceleração instantânea. Então apareceu a palavra instante, então associa-se a derivada. Então no nosso caso, aceleração, o que é a aceleração? É a derivada da velocidade. Isso aqui não precisava estar aqui não, desconsidera isso aqui. Então a aceleração é a derivada da velocidade. Sempre que aparece instante é derivada. Então velocidade instantânea é derivada da distância. Aceleração instantânea é derivada da velocidade. Então distância derivada gera velocidade, velocidade derivada gera aceleração. A equação da velocidade é essa. Quando você deriva essa equação, você gera a aceleração. A derivada de 16 é 0 e a derivada de menos 2t é menos 2. Então a aceleração é dada por essa fórmula. E aí eu vou substituir o t por 4. Mas como aqui não tem 4, a aceleração no instante 4 vai dar menos 2. Ela é constante. Então menos 2 metros por segundo ao quadrado. Então o importante no trabalho com velocidade e aceleração é entender que existe uma correlação entre distância, velocidade e aceleração. A derivada da distância gera velocidade, a derivada da velocidade gera a aceleração. E isso quando a gente fala de instante, instantânea. Se é velocidade média ou aceleração média, aí não, aí é outra forma de calcular. Velocidade média sempre vai ser a variação da distância em função da variação do tempo. A aceleração média sempre vai ser a variação da velocidade em função da variação do tempo. Agora, velocidade instantânea é a derivada da distância. A aceleração instantânea é a derivada da velocidade.